pessoal, início, né, o nosso terceiro tema da playlist, que nós esperamos alcançar até capacitores, né, é um sonho nosso. Mas o tema é trabalho e energia no campo eletrostático, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui as noções de trabalho, recordando as noções lá de mecânica e da energia no campo eletrostático, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é energia potencial elétrica, né? Aí está definido para vocês palavras, tá? Mas o que é interessante é a gente ter a intuição do que é energia potencial. Para ser mais sincero, é interessante que a gente tenha uma noção, né, matemática, porque intuitiva a gente não consegue ter, sobre o que é energia, tá? Então esse termozinho aqui, energia, é um termo abstrato que nasce da ideia de que um sistema físico, né, ele concentra, são vários pontos, tá? Uma certa quantidade, aliás, um certo estado dinâmico. Então, resumindo, energia na física, na natureza, significa o estado, uma quantidade, né? Aliás, vamos dizer assim, um termo matemático que traduz o estado dinâmico, ou seja, de movimento de um sistema físico. Então, se vocês verem na internet os jovens místicos falando da energia, energias negativas, eles não estão falando dessa mesma energia que a gente está falando aqui. Eles estão falando da energia que talvez as pessoas demonstrem seus sentimentos, que é um aspecto social, né? Pessoal, metonímico, né? Mas não estão falando dessa energia aqui, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a energia aqui, potencial elétrica, é uma energia, ou seja, um número matemático que nasce de um estado, né, dinâmico de um campo elétrico, tá? Ou seja, a gente vai entender melhor quando eu começar a explicar a ideia de trabalho para vocês. Então agora eu defini aí para vocês duas coisas, né? A energia potencial elétrica como uma propriedade de um corpo carregado na presença de um campo elétrico, tá vendo? É a energia elétrica que esse campo adquire a ser colocado no campo elétrico. Olha esse corpo, né? A energia elétrica é medida em joules. Então o potencial elétrico, é a segunda coisa que eu decidi colocar em palavras aí para vocês, é uma propriedade do campo elétrico. Cada um de seus pontos apresenta um valor do potencial elétrico e que não depende da presença de um corpo carregado. O potencial elétrico é medido em volts, né? Volts. Então aqui é em joules porque é energia, né? E volts é para o potencial elétrico, tá? Isso aqui é um evento físico. Ou só evento, tá? Porque um evento ele não é um evento espiritual, né? É um evento físico. Eu botei o acento no lugar errado, né? Então, físico. Então, vamos entender agora o que é um trabalho num campo elétrico qualquer. A gente vai partir da noção lá de mecânica do que é trabalho. Trabalho é a capacidade do corpo, né? Digamos assim, a capacidade que relaciona a força vezes o deslocamento desse corpo, né? Okay? Então é o produto escalar entre os vetores F e D, né? Então por isso trabalho não é um vetor, tá? Trabalho é uma grandeza escalar. O que significa escalar? Ou seja, não depende de direção e sentido. Essa dependência, não dependência aqui, ó, é importantíssima, né? Porque é muito mais fácil você fazer conta com grandezas escalares, né, do que com grandezas vetoriais. Mas vamos entender melhor como é que acontece essa relação aqui, né?
do trabalho. No caso, a força que vai atuar, né, vai ser a força elétrica, né? Então, K, Q1, Q2 sobre R T ao quadrado vezes T, né? Então a gente tem um trabalho é igual a K, Q1, Q2 sobre D, porque elimina esse camarada aqui com esse camarada, tá? Então sobra isso aqui. Então a noção mais direta de trabalho que a gente tem é isso aqui, no caso da energia elétrica. E olha que a gente nem ainda destrinchou o que significa essa equação, o que realmente tem a ver. O que a gente fez aqui foi só substituir as fórmulas que a gente já conhece umas nas outras, né? A gente utilizou a lei de Coulomb, tá? E aí deu certo aqui para a gente achar uma equação que a gente está tendo a intuição de que seja o trabalho, né, gerado por uma carga em um campo elétrico. Mas professor, tem como você definir bem essas coisas? Tem. Então vamos lá. A gente vai entender agora, chamar esse ponto A, esse ponto B e esse ponto C. Então digamos que uma partícula, e isso eu estou me referindo ao campo gravitacional, tá? Porque é o que a gente tem mais contato. Então imagine que uma partícula ela faz essa trajetória, tá? Então fazendo essa trajetória aqui, ela percorreu uma determinada distância, ou seja, AC, né? Ela percorreu, na verdade não tem que ter isso aqui, ó. Não, eu vou fazer a rigor matemático, eu não posso colocar uma reta aqui, mas vocês entendem que é um caminho, tá? É um caminho fechado, de A até C. Então, o que acontece? Esse trabalho aqui, nesse percurso, vai ser igual à força que atua nela. Então, esse é o trabalho de A a C, ok? Ok. Agora, imagine o seguinte. Vamos pegar um caminho alternativo, né? Vamos pegar um caminho alternativo e somar os dois trabalhos, né? Então vamos lá. Então a gente tem o trabalho, né? Agora no percurso, o trabalho no percurso AB, né? Que é igual a mesma força, porque a força é constante. Aqui a gente está tomando o campo gravitacional como constante, escalar AB, certo? E aí a gente tem também que no percurso BC a gente tem a mesma força atuando, só que no segmento orientado BC, ok? Aí o que acontece? Vamos somar as duas equações? Somando, né? Aqui fica taus de AB mais taus de BC. Taus é a letra grega para trabalho, tá? A gente põe F vezes AB mais F vezes BC, ok? Segmento orientado aí. Aí o que nos resta agora é resolver essa equação aqui para ver o que a gente encontra, tá? Mais aqui. Então a gente tem que taus de AB mais taus de BC é igual a F vezes AB mais BC, ok? Então aqui desse lado da equação a gente já sabe que eu posso colocar, aliás, eu já coloquei em evidência, né? E aqui é um segmento orientado, né? Então é B, ponto B menos ponto A mais, né, mais C menos B, ok? Ok, então isso aqui tem uma propriedade que eu posso tirar os parênteses, né? Então é B menos A mais C menos B. Nota que aí eu estou somando B e subtraindo B, ele vai embora, né? Então o que a gente tem aqui, a força de B
aliás, de C menos A, né? Que é a mesma coisa que um segmento orientado de A até B. Então nota que o trabalho dos caminhos AB mais BC é igual à força vezes o segmento orientado AB. Isso aqui a gente já viu. Isso aqui nada mais é do que o trabalho realizado de A até B. Então note que nesse momento a gente tem a prova aqui de que o trabalho, mesmo não sendo numa linha reta, né, num descolocamento homogêneo, ou seja, ele teve desvios aqui durante o campo, né? Então esse trabalho total aqui da trajetória real é igual os caminhos alternativos somados, né? Mas professor, qual a propriedade física que me deixa fazer isso, tá? A propriedade física que nos deixa fazer essa continha assim, ou seja, na verdade nem é que deixa, né? É que faz com que a conta seja feita dessa maneira, é justamente o tal do campo conservativo. Ó, esse campo conservativo aqui são 3, tá? Gravitacional. Não, na verdade são pode haver mais, tá? Campos assim puramente matemáticos, tá? Porque que achar que eu tô falando besteira. Mas o gravitacional, sional e o elétrico. Elétrico, eu vou botar só elétrico aqui, porque o magnético também entra aqui. Vocês vão ver lá na playlist de eletromagnetismo que eles são a mesma coisa, mas não vem o campo, não vem a ideia aqui, tá? Ou seja, quais são as forças que são conservativas? Ou seja, quais fenômenos na natureza observável por nós possuem essa propriedade de manter o trabalho em uma trajetória, né? Ora, são 3. A primeira é a força gravitacional, tá? Primeira, né? A segunda é a força elástica, ou seja, é da mola, né? Vou botar assim, molas, elásticos, etc. Então são as forças que ficam contidas nesses dispositivos, né? E a terceira, agora vocês aprenderam que é a força elétrica, ok? Então são essas 3 forças que têm essa propriedade de serem conservativas, tá? E se conserva assim, na física a gente fala que quando a coisa se conserva é porque é boa, né? Porque a gente tem uma facilidade maior para lidar com ela. Então imagine você fazer uma conta de um certo evento que muda instantaneamente, né? Então todas aquelas propriedades que você tinha recolhido daquele sistema, a cada instante muda e você não consegue fazer uma conta, né? Para deduzir algo sobre o sistema. É como se você pegasse assim e fosse medir uma caneta e a todo instante a caneta aumentasse, diminuísse, aumentasse, diminuísse, aumentasse, diminuísse. Então o tamanho dela não se conservaria, né? Então para você medir seria impossível. Você mediria no instante não que você tirasse a régua, estava de outro instante e aí seria um caos, né? Existe uma matemática para isso, teoria do caos, mas não vem ao caso aqui. Então a gente vai encerrar por aqui. Agora na próxima aula a gente vai ver a formalização, né, dos conceitos aqui que a gente abordou no campo elétrico.